Salário mínimo e equiparação salarial. A reforma cuidou. Na parte de salário mínimo não há nenhuma inovação. Houve simplesmente a revogação das previsões originais da CLT nos artigos 84 e 86, que traziam referências ainda a uma divisão regional brasileira que não existe mais, quando o Acre ainda era território e o país ainda tinha, 22 estados, 22 regiões. O salário mínimo regional não existe mais e a Constituição de 88 falou realmente de um salário mínimo nacionalmente unificado. Então, neste ponto, não há grandes mudanças, na verdade, não há nenhuma mudança, é somente uma revogação expressa dos artigos 84 e 86 para efeito de atualização legislativa, já que a matéria hoje está regida pela Constituição. Uma modificação substancial, porém, é sobre equiparação salarial. Tradicionalmente, a equiparação salarial estava prevista no artigo 461 da CLT e também na súmula do TST que rege a matéria, súmula básica para a compreensão do tema. Só que aqui a gente precisa entender que nós tínhamos alguns requisitos básicos da equiparação salarial, que era trabalhar, o trabalho de idêntica função para o mesmo empregador, trabalho de igual valor, que era o que tinha a mesma produtividade e perfeição técnica, na mesma localidade, que a jurisprudência entendia que era município, mas embora já flexibilizava para pensar em região metropolitana, E esses requisitos nós tínhamos uma questão de ônus da prova do autor e do réu. Muito bem. O artigo 461, que é o dispositivo legal básico sobre equiparação salarial, foi modificado. E a sua nova redação é a seguinte: sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Essa menção estabelecimento empresarial é importantíssima. Você anote isso, marque na sua CLT, porque é uma mudança substancial. Corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A ideia, sim, não deve haver discriminação com base em salário. Inclusive, há dispositivo aperfeiçoado nessa reforma para falar isso veementemente. O que é importante mencionar? Que eram requisitos para imaginar uma equiparação salarial, um trabalho de igual valor, na mesma função, no mesmo empregador, tudo igual. Só que a previsão originária era a mesma localidade que o indivíduo imaginava, que fosse mesma cidade. Ampliava-se, até admitia-se uma equiparação na mesma região metropolitana, às vezes pelo fenômeno geográfico da conurbação, as cidades se fundem, mas mudou. O texto legal agora não fala mais em localidade, fala a partir da vigência da lei, em mesmo estabelecimento empresarial. O que pode, para um exemplo simples de uma mudança substancial, o indivíduo que trabalhava na loja de um shopping X pode ganhar agora valor diferenciado do indivíduo que trabalha na loja do shopping Y. A mesma empresa, o mesmo empregador, apenas com estabelecimentos empresariais diferentes, com salários diferentes, por causa deste elemento agora diferencial. Só que esses quatro, pensa, mesma função, mesmo empregador, mesmo estabelecimento empresarial, nós tínhamos essa situação do indivíduo que trabalhava, com um trabalho de igual valor. Perfeito. O conceito de trabalho de igual valor, também mudou. Porque coisas que eram elementos de ônus da prova do empregador, talvez continue sendo do empregador, mas há aspectos que agora autorizam a diferença salarial que não existiam. Vamos para a tela, é o parágrafo 1º. Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade, tudo igual, e com mesma perfeição técnica, ainda igual, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2.
Aqui nós tivemos uma mudança. Por quê? Porque no sistema anterior nós tínhamos apenas a ideia de que uma diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos já afastava a equiparação salarial. Agora não é somente essa diferença de tempo de serviço na função, mas também diferença de tempo de serviço na empresa, ou seja, o empregado, né, sendo mais antigo na empresa, né, mais do que 4 anos, já está autorizado a receber salário diferenciado de alguém mais jovem do que ele. É uma situação também, um fato novo que não pode ser desprezado. Agora, nós tínhamos no sistema anterior a ideia de que não haveria equiparação salarial se a empresa estivesse organizada em quadro de carreira. E havia toda aquela discussão se precisava ou não do registro desse quadro de carreira, desse plano de cargos e salários, né, no Ministério do Trabalho, né, ou em algum outro tipo de órgão para efeito de publicidade. Aí o que acontece? O sistema mudou novamente, pelo menos para se explicitar, numa ideia que dá mais liberdade ao empregador, mas trazendo algo que pode ser interessante. A ideia de não se exigir o registro, mas algo terrível. Porque, tradicionalmente, a ideia de um plano de cargos e salários, ou um quadro de carreira, era com promoções alternadas de antiguidade e merecimento. Por quê? Porque aí o indivíduo já teria uma expectativa de uma ascensão funcional, ainda que por antiguidade. Bem, a coisa mudou. Vamos ver aqui os parágrafos 2º e 3º do novo artigo 461. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. E mais, no caso do parágrafo 2º desse artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. O que quer dizer que a ideia de um plano de carreira, um plano de cargos e salários que preveja promoções, mesmo para aquele empregado que, estando ali, não fosse talvez o mais simpático ou mais agradável, evitando uma noção de perseguição, acabou. A ideia da promoção aqui deve seguir os critérios que foi estabelecido. Não precisa ser alternadamente antiguidade e merecimento. Pode só promover por merecimento. E estabelecido que não está merecendo mesmo, não promove nunca. Então, essa ideia, para imaginar como uma carreira, é algo que inova o sistema e que é visto com certa desconfiança. É claro que, como eu tenho falado com frequência nesse e em outros vídeos, né, vocês veem que há, de maneira muito evidente nessa reforma, uma característica quase de revanchismo, de retaliação às decisões do TST. O TST, na sua súmula sobre equiparação salarial, admitia a equiparação salarial em cascata. Bem, agora aparentemente há uma vedação. Vamos ver o parágrafo 5º do novo 461. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Ou seja, a equiparação salarial só se os dois exercerem a mesma função simultaneamente no tempo. Não dá a ideia de sucessão, verificação, o cara foi despedido, foi contratado outro. Essa ideia do salário substituído é um campo que pode cair, né, de forma indireta por essa previsão, né? E para não dizer que não falei de flores, porque às vezes você pode ter alguma coisa na reforma trabalhista que possa aparentemente ser boa. Essa é uma situação aqui que é interessante, uma previsão de uma sanção no parágrafo 6º, no caso de discriminação. Vamos lá? No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no
no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Alguém pode chegar e dizer, finalmente alguma coisa que pode ser favorável ao empregado discriminado. Modus em rebus, sabe por quê, amigo? Porque efetivamente é algo que já vai trazer uma sanção para as circunstâncias. E aí você vai dizer, vem cá, se cabe essa sanção, cabe uma reparação por danos morais, materiais, será que vai ser bis in idem? Bem, essa é uma questão que a jurisprudência e a doutrina vai ter que construir nos próximos anos, o que também é algo que merece uma reflexão num eventual trabalho de conclusão de um curso de graduação ou de pós.